26 de outubro, estamos dando início a mais uma reunião matinal, a última semana aí do mês de outubro, no primeiro mês aí do quarto trimestre de 2015. Hoje, seu relatório Focus, o Gustavo depois vai comentar melhor sobre os indicadores, mostrando uma piora aí na economia. Também algumas votações, né, o Congresso ainda permanecendo na parte política parada, e também ele vai falar sobre lá fora, as bolsas aí, em sua grande maioria, operando em queda, índice da confiança também na Alemanha em queda, né? A Ásia melhorou, mas a maioria aí, já iniciando a semana, as bolsas em queda. Vou passar para ele comentar sobre o relatório Focus, parte macro e também internacional, sobre tudo isso, bastante relevante aí para a semana, até a agenda da semana também, com a ata, por exemplo, aqui do Copom. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos, começando mais uma semana. Lá fora a gente tá tendo as bolsas reagindo ainda ao anúncio de sexta-feira do Banco do Povo da China, que eles anunciaram que vão reduzir compulsórios e cortaram também a taxa de juros. A maioria das bolsas da Europa e dos Estados Unidos já tinham reagido na sexta-feira por isso, então agora estão realizando um pouco de lucros, estão em quedas, mas esse anúncio foi depois de fecharem as bolsas da Ásia, então as bolsas da Ásia fecharam hoje em alta, reagindo ao anúncio de sexta-feira. Na parte da Europa, a bolsa da Alemanha recua um pouco menos, chega até a avançar ligeiramente, porque o sentimento das empresas teve uma queda, foi de 108,5 para 108,2, mas o mercado aguardava uma queda bem mais forte para 107,8, então em parte a bolsa de Frankfurt está um pouco melhor do que as suas pares na Europa. Na semana a gente vai ter com certeza os Estados Unidos como protagonista, a gente tem reunião do FONC, os Estados Unidos então decidindo a taxa de juros, quase unanimidade que eles vão optar por manter a taxa de juros, mas a gente tem reunião do FONC nessa semana e também a gente tem anúncio preliminar do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Então, primeira vez que a gente vai conhecer o PIB do terceiro trimestre lá fora, lá dos Estados Unidos. Isso na quinta-feira e a decisão da taxa de juros é na quarta. Indo para a parte doméstica, a gente teve o Focus hoje pela manhã, a gente teve um cenário parecido com o das últimas, inflação subindo, o PIB com uma contração um pouco mais forte, então a inflação IPCA de 2015 foi de 9,75 para 9,85 em 2015 e de 2016 passou de 6,12 para 6,22 pontos percentuais. A diferença também, a gente teve a Selic de 2016 indo de 12,75 para 13 no final do período. E em 2016 a contração do PIB passou de menos 1,22 para menos 1,43, então o mercado bem mais pessimista com a economia. Outra parte que mostra como está o sentimento no mercado é a FGV coletando a confiança do consumidor, que renovou a mínima histórica mais uma vez. Ela recuou 0,8% em outubro ante setembro. Destaque também com o índice de situação atual, que é uma parte do componente da confiança do consumidor, caiu 2,1%, enquanto o índice de expectativas permaneceu estável. Então o mercado, os consumidores um pouco mais aliviados com o futuro, mas bem críticos com a situação atual. Como eu falei, renovou a mínima histórica. Outra parte que veio de destaque hoje pela manhã é o governo sinalizando que vai cortar o orçamento do FGTS em 20% nos próximos 5 anos, então indo de 83 bi agora em 2015 para 70,4 bi em 2019. Isso deve significar cortes no Minha Casa Minha Vida e em outros programas de infraestrutura urbana. Vou devolver para o Celso, mas destaques da semana a gente vai ter a ata do Copom, com certeza interessante, porque a gente tem que ficar atento ao que eles vão falar sobre quando que a inflação vai convergir para a meta. A gente teve hoje no Focus inflação, não só o que eu falei de 2016, mas também 2017 e 2018 aumentando, então pressiona um pouco mais o Banco Central sobre até quando eles vão manter a taxa de juros, se vão ter que subir, se vão ter que cortar, mas de qualquer forma eles já devem nessa ata do Copom deixar mais claro que eles não acreditam mais em convergir para a meta, a taxa de inflação convergir para a meta de 4,5% em 2016. Além disso, também dar um último comentário, a gente vai ter durante a semana o projeto de repatriação de recursos indo para plenário. As mudanças podem garantir um aporte de 25 bi. Então, uma das medidas do ajuste fiscal que a maioria precisa de aprovação do Congresso, a CPMF continua a mais importante, mas de qualquer forma essa é uma que já vai, a gente estava com o ajuste econômico bem deixado de lado por conta da turbulência política, então além da ata do Copom, ficar atento ao projeto de repatriação de recursos sendo discutido no plenário. Devolver agora para o Celso, espero que todos tenham uma ótima semana. Com você, Celso.
Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa na sexta-feira, que os locais foram net vendedores, um grande volume aí de venda na Bolsa, quase 94 milhões de reais. Destaque na compra só Itaú e Sula 11. Destaques na venda JBS, Vale 5, Loja Gênia, BVMF e Bradesco. Nas duas pontas, Suzano, Vale 3, Fibra, Ultrapar e Klabin 11. Os estrangeiros terminaram de net vendedores em 27 milhões de reais. Destaques na compra para Vale 5 e Vale 3, BVMF, JBS e Itaú. Destaques na venda para Bradesco, Ambev, Fibra, Brasil Foods e BR Malls. Nas duas pontas, TIM, Petro 3, Embraer e CETIP. Tá, vamos lá agora discutir sobre empresas. A Oi anunciou agora cedo um aporte, né? Um aporte de até 4 bilhões de dólares do grupo Letter One, do bilionário russo Mikhail Friedman. Esse objetivo seria preparar a companhia para uma consolidação no setor de telecom. A gente já vem falando sobre uma consolidação, de uma fusão, de uma compra, não se sabe como é que seria especificamente ainda, mas a definição disso, Oi e TIM. Faz todo sentido e para quem é mais benéfico, obviamente, para Vivo. Por quê? Porque você tira, são 4 hoje concorrentes, você tira um competidor e principalmente Oi e TIM canibalizaram esse mercado com aquele ligue de graça de TIM para TIM, Oi para Oi, e aí acabaram canibalizando. A Claro e a Vivo focam no cliente que a gente chama de heavy user, high-end, num cliente pós-pago. Então a gente segue reiterando o nosso call em Vivo. É um evento no meio do caminho, pode beneficiar aí TIM e Oi por conta desse cenário de aporte na Oi. Sobre a Croton, ela saiu notícia na semana passada que ela venderia a Uniasselv. Depois na sexta-feira ela enviou que não tinha nada confirmado. Hoje ela enviou um fato relevante confirmando a venda para os mesmos grupos que ela havia informado antes, 1 bilhão e 100 o valor também que havia sido informado antes. Nada muda, a gente sai gostando de Croton. Bancos, será que a fim da greve acontecerá hoje? Essa é a discussão. Os bancos fizeram uma nova proposta de 10% de reajuste. O que vai acontecer, Os bancos vão dar esse reajuste, provavelmente os bancos privados vão cortar cada vez mais de gastos, principalmente com o pessoal. Número de agências, é isso que é esperado, até pela frequência cada vez menor no número de agências. A gente segue otimista com Itaú, mas preferindo Itaúsa, que é uma maneira mais barata de comprar Itaú. A Itaúsa é a hold que controla e está mais próximo do acionista controlador. Braskem, falando do fornecimento da nafta, que vem da Petrobras com ela, fala-se um acordo de 10 anos. Isso poderia beneficiar sim a Braskem, mas a gente prefere ficar de fora do setor de petroquímico, principalmente por esse cenário altamente desafiador que a gente está vendo no mercado doméstico. Exetec é aquela empresa queridinha, uma das boas empresas no setor de real estate, reportou uma prévia muito ruim, gente, muito ruim mesmo, decepcionou, até o mais pessimista do setor de real estate, ela decepcionou. Ela não lançou nada nesse trimestre e só vendeu 38 milhões de reais. Uma queda, para ter uma ideia, de 81% nas vendas em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Fora isso, velocidade sobre oferta, que nada mais é do que as vendas sobre oferta, do que ela vendeu sobre o que ela tem de oferta, que ela lançou e que ela tem em estoque, 3%. Para ter uma base de comparação, no ano passado esse número havia sido de 23,5%. A 23,5%, em um ano você zera o teu estoque. Tudo aquilo que você lançou você consegue praticamente girar o seu estoque. 3% não, vai demorar muitos e muitos anos para ela zerar o seu estoque. Então os números muito ruins da Exetec, uma excelente companhia, a gente sempre destacou aqui, mas a gente reitera o nosso call para ficar fora do setor de real estate. Pior ainda estar por vir, o cenário altamente desafiador. Vale destaque também a Guararapes, na sexta-feira à noite ela soltou, revendo o guidance de número de abertura de lojas. Antes ela previu 80 lojas somado 2015 e 2016, agora 43, um corte de quase 50%. Ela falou que pode revisar para baixo. Por que isso? Obviamente o cenário está se tornando cada vez desafiador, com restrição a crédito mais caro, índice de confiança da população, receio de perder o emprego, aquilo que a gente vem sempre destacando, que a piora ainda não chegamos no fundo do poço. Em outro destaque, acho que vale a pena sempre mencionar o grupamento de ações. A Prumo falou que elas votaram esse grupamento de 10 ações para uma, deve votar, dia 12 de novembro, e diversas companhias terão que fazer esse grupamento, porque a Bovespa indica, que são as penny stocks, que valem centavos. Entre elas, Contax, OGX, OGPAR, Eneva, OSX, Rossi, Sansui, Tereos e Viver. Elas têm que fazer porque a BVMF obriga, você não pode estar negociando a penny stocks, a centavos. Só que faz o grupamento, elas voltam a cair. É isso que a gente sempre tem visto.
né, esses ativos aí sofrendo bastante. Como entrada na nossa mesa de BTC Aluguel, segue demanda na sexta-feira por Estácio, Natura, Loja Renner, TOTO, Cyrela, CSN, Braskem e BRPR. Uma outra discussão foi justamente sobre a Loja Renner, né, na sexta-feira reportou o resultado, a gente falou que o resultado era neutro, o resultado operacional veio bom, em linha, porém a parte de operações, né, o resultado com as operações de crédito decepcionou. É isso que a gente destacou como lado negativo. E aí o mercado abriu em alta, depois acabou batendo no ativo bem com esse receio. O custo de funding, né, a captação dela subiu entre os bancos, a contribuição social sobre lucro líquido, o aumento, afetou negativamente também seus resultados e a taxa de inadimplência, que era de 2, subiu para 4, dobrou. Então é um motivo de preocupação. No setor de varejo, a gente só recomenda um ativo, não faz parte das nossas carteiras, mas se tivesse que ter, seria a Lojas Americanas, que é mais resiliente, não depende de crédito para crescer e consegue abrir aquelas lojas que a gente chama de Americanas Express, né? A loja de conveniência das lojas americanas, né? O cenário segue altamente desafiador, já passou aqui o Gustavo, em relação ao cenário macroeconomia, o cenário segue altamente desafiador, deterioração e um destaque, né? Enquanto que o Focus subiu apresentou uma queda maior, né? Revisou as projeções de PIB de 1,20 para 1,40 mais ou menos, a gente já está com 2,40 de queda para o ano que vem. Vou perguntar para a produção se eu posso passar aqui para a Infomoney, se eu posso passar para o Salomão. Na semana passada a gente acabou não conversando, mas vou passar aqui. Bom dia, Salomão! Tudo bem? Como é que foi semana passada no mercado? Eu estive fora, estava no MBA e não acompanhei nada, só vi que a bolsa não saiu do lugar, mas muita coisa parece ter acontecido, né, Celso? É isso aí, quer dizer, muita coisa, né? Na semana passada até que tiveram várias notícias, China acabando injetando dinheiro, colocando, né, reduzindo o crédito dos bancos, compulsório também, liberando mais crédito, mas o cenário nos Estados Unidos, o mercado começou a se discutir, né, motivos de preocupação, principalmente dos dados por lá, os indicadores não vieram bons. Por aqui, segue o político, né, dando tom, e não deve sair nada esse ano, exatamente só no que vem. Exatamente o que eu ia te perguntar, Celso. Um professor lá no curso falou que esquece o mercado esse ano, porque aqui dentro do cenário político ia ser conturbado, já não vai acontecer mais nada até o final do ano, e lá fora o grande trigger, que era a alta de juros nos Estados Unidos, também não vai acontecer. Concorda com isso? Concordo plenamente, a gente tinha falado isso, né, que esse ano não tem como se votar. O Renan Calheiros falou, não, o TCU deu 45 dias para o governo, 45 dias já vai entrar no recesso, 17 de dezembro, até antes o Congresso entra no recesso, então se votar só no que vem, esquece, o mercado concorda e acha que a Bolsa, até por fundamento, fica entre 44 e 48, dependendo lá fora. Tem uma melhora, vai a 48, tem uma pior, a Bolsa volta um pouco. Não tem muita novidade, mercado mesmo, agora paradeira porque o político parou e infelizmente a economia não parou, está sendo ladeira abaixo, Salomão. Embora o mercado agora fique de lado, né, acaba sendo uma vantagem para o investidor que consegue fazer operações para ganhar com o mercado sem tendência, né? Sim. Financiamento e operações nesse sentido acabam sendo uma boa pedida, né? O cara consegue ganhar mesmo com o mercado de lado. Claro, concordo plenamente. Salomão, vou passar agora para você, uma excelente semana, bem-vindo aí, um grande abraço. Outro, Celso, obrigado. Bom, Infomoney na Bolsa começando, como o Celso já alertou, o mercado deve dar uma estagnada até o final do ano, isso se não vier nenhuma novidade no campo político e principalmente nos Estados Unidos com alta de juros, o que não é muito esperado, mas até porque se os Estados Unidos fizer isso vai acabar atrapalhando não só os emergentes como a própria economia americana. Passar rapidamente aqui, antes de falar um pouco do noticiário, o Ibovespa Futuro marcando leve alta de 0,24%, voltando aos 48.200 pontos. Ibovespa ainda está iniciando o pregão, muitas ações ainda estão abrindo, né? São 10 horas e 7 minutos nesse momento. O dólar futuro caindo quase 1%, voltando para 3,85. Vai ser a terceira queda seguida do dólar, mantendo esse movimento, 2,5% de queda nesses 3 pregões. Bom, o mercado... Hoje o primeiro indicador que era esperado na agenda já trouxe más notícias para o mercado, né? O Boletim Focus, que não costuma trazer tantas surpresas, não costuma ser um indicador que mexe tanto com o humor do investidor, trouxe pela segunda semana seguida uma elevação na projeção para a Selic de 2016. 2 semanas atrás, o mercado esperava 12,5% da Selic ao final de 2016, elevou para 12,75% e hoje elevou para 13%, ou seja, o mercado acha que o Copom deve apertar o cerco até o final do ano que vem para a taxa de juros. PIB do ano que vem também foi elevada a expectativa, para esse ano foi elevada a expectativa de queda de 3 para 3,02 e a inflação para esse ano foi de 9,75 para 9,85,
essas são as medianas das projeções do Focus, boletim que o Banco Central divulga toda segunda-feira, 8h30 da manhã. Ainda na pauta econômica, vale a pena ficar de olho nessa semana, que a gente tem ata do Copom na quinta-feira, ainda na quinta-feira tem o resultado fiscal do governo e na quarta-feira tem a reunião do FONC, o Copom americano, que é esperado uma manutenção dos juros entre 0% e 0,25% ao ano, mas vale a pena sempre ficar de olho no que vão falar depois da reunião, alguma sinalização mais clara de quando que vai vir essa alta de juros, né? Uma grande crítica dos investidores, gestores, sobre a comunicação do Fed tem sido essa atrapalhada mesmo que a Yellen, grandes diretores, fizeram ao anunciar que queriam alta de juros esse ano e parece que mudaram essa direção, né? Mudaram essa opinião no meio do caminho. Isso a gente percebe pela curva de juros do mercado de renda fixa americano, mostrando que a alta de juros só deve vir entre março e junho do ano que vem. Enquanto isso, os diretores ainda tinham um discurso mais pró-alta de juros esse ano. Ainda na agenda econômica, sexta-feira tem o PIB dos Estados Unidos, um indicador bastante importante. Bom, hoje o dia também é de realização de ganhos na Europa. Semana, como o Celso já falou, semana passada foi uma semana de estímulos, de muitas notícias nessa linha, né? A China cortou juros, o BCE, o Banco Central Europeu, já sinalizou mais estímulos. Isso vai encher o mercado de liquidez, isso pode trazer uma alta para os ativos de alto risco. Só para lembrar, o estoque 600, o índice europeu, subiu 2% na sexta-feira, indo para o maior patamar desde 19 de agosto. Bom, passar para os destaques corporativos, mas antes já queria destacar 3 coisas que a gente soltou aqui no InfoMoney. A primeira foi o aniversário do primeiro ano, do segundo mandato da Dilma, 5 anos de Dilma Rousseff à frente do governo. A gente fez uma planilha trazendo como é que evoluiu o Ibovespa, o CDI e outros 36 ativos nesse primeiro ano de Dilma. A gente percebe uma queda bem acentuada em algumas ações, enquanto outras, como Fibra e exportadoras em geral, conseguiram ótimos desempenhos. A gente também comparou o Ibovespa com índices setoriais, índices internacionais, para que a gente tenha uma noção maior do quanto a crise é interna ou a crise é global mesmo, né? Ainda sobre isso, os nossos parceiros do Terraço Econômico escreveram um blog muito legal sobre o que mudou na economia nesse 1 ano, né? Fizeram um overview do que aconteceu nesse 1 ano de Dilma, sobre projeções, sobre o cenário econômico em geral. A matéria está bem legal, a gente vai deixar o link também aí no chat. E por último, a curiosidade que teve do Enem, não sei se todos acompanharam a polêmica do Enem, falou-se muito sobre o tema da redação, falou-se muito sobre algumas perguntas, mas o legal para quem acompanha o mercado foi uma pergunta baseada numa estratégia de day trade, que caiu no segundo dia do Enem. Tá bem legal também, a gente deixou até a pergunta aí para ver se vocês, investidores, acertariam a pergunta baseada em uma estratégia de day trade. E agora eu passo a bola para Paula Barra, que vai falar os destaques da Bolsa. Bom dia, Paula. Bom dia. Bom, vou começar aqui falando de Petro. O papel já está subindo hoje. A companhia anunciou na sexta-feira a venda de 49% da Gaspetro para Mitsui por 1,9 bilhão. A venda foi vista como marginalmente positiva pelo Credi, embora essa venda seja apenas uma pequena parte do plano de desinvestimentos da companhia anunciado de 2015 até 2016 de 15 bilhões. Paulinha, você tem aí os dados da Ezetec em mãos? Porque já é uma das ações que mais estão caindo agora, 3,5%, teve uma prévia operacional bem ruim, né? Tenho sim. Ezetec também é outro destaque. A companhia anunciou que as vendas contratadas somaram 38,3 milhões no terceiro trimestre, queda de 81% na relação com o mesmo período do ano passado. A companhia não realizou nenhum lançamento no período e destaque também que ela suspendeu a fase Noronha do projeto Jardins do Brasil, localizado em Osasco. Outro destaque foi a velocidade de vendas da companhia, que era de 23,5%, o indicador de velocidade de vendas, e caiu no período para 3%. É só mostrar aqui rapidinho a Ezetec. Aqui está o gráfico da ação, nesse momento ela caindo 4%, na mínima do dia ela chegou a marcar queda de quase 5%. A Ezetec sempre foi uma das queridinhas do setor, né? A gente vê que no ano ela está tendo um desempenho muito ruim, mas no longo prazo é uma das ações do setor que mais conseguiram subir desde a crise de 2008. Se a gente fizer uma comparação com as outras empresas do setor, a gente percebe que a Ezetec vem tendo um ano muito ruim, e o que mostra bem o cenário desafiador do setor,
A própria Zetec era tida como a mais defensiva, caindo 35% no ano. No ano, apenas a Gafisa em alta, 12%, aparece a MRV com um desempenho praticamente estável. E algumas tendo uma queda ainda mais forte, né? Rossi caindo 70%. E PDG, que está em leilão, né? Nem aparece mais a cotação do PDG, mas estava com queda de mais de 90%. Sobre o resultado dela, tem 2 comentários aqui do Credi, falando que a empresa optou por preservar as margens em meio a esse cenário de queda de preços. E o BTG comentou também vendas abaixo do esperado, mas apesar do cenário de bastante cautela, merece destaque que o banco reiterou compra para a companhia, apontando um valuation atrativo, mesmo no cenário de queda de preços, queda de vendas e tudo mais. Bom, seguindo nos destaques, também tem a Croton, que informou nessa manhã a venda da Uniaselv para o fundo Carlyle e Vinci Partners por 1,1 bilhão de reais. O fechamento da transação ainda está sujeito à aprovação do CAD. Ainda nos destaques também, Braskem, esperado aí o desfecho, né, do acordo entre de fornecimento de nafta entre a Braskem e a Petrobras. Segundo fontes, esse acordo estaria próximo e deve ser realizado até o final da semana. Temos ações da Oi aí, Paulinha? Temos também O papel já está subindo 5,5%. A Oi informou nessa manhã que os investidores russos Letter One, liderado, teria enviado uma proposta para a companhia para fazer um aporte de até 4 bilhões de dólares na companhia, mas sob a condição de que a companhia brasileira promova a consolidação de negócios com a TIM. Vale lembrar que na semana passada o Credi soltou um relatório falando que essa fusão entre a Oi e a TIM seria improvável, já que não seria tão interessante assim para a TIM fazer esse negócio. Legal, bacana. Bom, nesse momento a gente vê a Vale caindo mais de 1% na mínima do dia, Itaú subindo mais de 1%. Tiago, tem também de destaque a Klabin, né, que soltou resultado essa manhã com um prejuízo de 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre. Apesar do prejuízo, o resultado já era dentro do esperado, com efeito do câmbio sobre o lucro, o prejuízo, a última linha, né, do balanço da empresa. A companhia apurou um EBITDA de 520 milhões de reais no período. A ação está até estável mesmo, mostrando que o mercado já esperava esse movimento. Bom, para finalizar, a gente vai mandar os links das matérias que a gente falou aqui no chat. Já deixo o convite para hoje, 2h30 da tarde, comprar ou vender especial um ano de eleições. A gente vai analisar todo aquele kit eleições, aqueles papéis que subiram e caíram muito forte durante o ano passado. Temos Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, os bancos em geral, né, Itaú e Bradesco também vão entrar na linha, e aquelas ações que começaram a ganhar força com a Marina Silva, Cosan e outras empresas do setor sucroalcooleiro. Também vamos analisar o balanço da Vale e da Lojas Renner, um dos principais destaques na semana passada da rodada de balanços. Bom, me despeço aqui, tenham todos bons investimentos, até mais tarde no Comprar ou Vender e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!